Eu nasci numa época em que respirar já era um ato de resistência. As ruas do Egito estavam cheias de murmúrios, e as casas dos hebreus eram marcadas pela sombra da opressão. O faraó, temendo que o nosso povo crescesse e se tornasse forte demais, decretou algo impensável: todo menino hebreu recém-nascido deveria ser morto. O rio Nilo, que deveria ser fonte de vida, estava se tornando um cemitério silencioso para inocentes. Minha mãe, Joquebede, já tinha 2 filhos, minha irmã Miriam e meu irmão Arão. Ela sabia que, se eu nascesse, seria condenado antes mesmo de aprender a chorar. Mas não desistiu de mim. Enquanto me carregava no ventre, orava em silêncio, pedindo ao Deus de Abraão que guardasse minha vida. Ela acreditava que, se eu existia, era porque havia um propósito maior, mesmo que ainda estivesse oculto. Quando cheguei ao mundo, meus olhos se abriram para a escuridão de um quarto simples, iluminado apenas pela lamparina de óleo. Meu choro ecoou fraco, mas foi suficiente para que minha mãe tremesse, não de alegria, mas de medo. Cada som que eu emitia podia atrair a atenção errada. Por 3 meses, minha mãe e meu pai, Anrão, me esconderam. Era uma luta diária contra o silêncio e o desespero. Se algum soldado egípcio passasse por nossa porta, bastaria um único choro para que minha vida fosse arrancada de suas mãos. Miriam ajudava a vigiar. Arão, mesmo pequeno, entendia que não podia falar sobre o irmão escondido. Mas o tempo é implacável. Eu estava crescendo. Meu choro ficava mais forte. Minha mãe sabia que não conseguiria esconder-me por muito mais tempo. Então, numa madrugada sem estrelas, enquanto o resto da vila dormia, ela tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Pegou os juncos do Nilo e começou a tecê-los com as próprias mãos. O trabalho era lento, cada movimento acompanhado por lágrimas silenciosas. Revestiu o cesto com betume e piche, para que fosse resistente à água. Não era apenas um cesto, era o meu último refúgio, a minha arca pessoal. Enquanto fazia isso, sussurrava preces que pareciam mais lamentos. Senhor, leva-o para onde meus braços não podem levá-lo. Guarda onde meus olhos não podem vê-lo. Na manhã seguinte, o céu estava cinza, e o Nilo corria calmo, como se escondesse o peso das histórias que carregava. Minha mãe me colocou dentro do cesto, ajeitando-me com um manto simples para proteger do vento. Miriam estava ao lado, tentando ser forte, mas seus olhos denunciavam a dor. Meu pai, parado à distância, mantinha as mãos fechadas, como se segurasse a própria alma para não despedaçar. Ela me beijou pela última vez, e então, com mãos trêmulas, empurrou o cesto até que a correnteza o levasse. Eu não lembro do frio da água, mas lembro do silêncio. O balanço suave do Nilo, o cheiro de juncos e a sensação de que algo, ou alguém, me conduzia. Eu estava entregue. Não havia mais plano humano. Apenas um destino sendo moldado nas mãos de um Deus invisível. Atrás de mim, minha família me via desaparecer. E ainda hoje acredito que, naquele momento, o céu inclinou-se sobre o Nilo, porque minha vida não era para terminar ali. Eu nasci para morrer, mas Deus decidiu que eu viveria. As águas do Nilo me carregaram por um caminho que nem minha mãe, nem eu, poderíamos imaginar. A correnteza me levou até um dos lugares mais improváveis para um bebê hebreu: os jardins privativos da princesa, filha do faraó. O sol brilhava sobre o rio naquela manhã, e a realeza havia decidido se banhar nas águas sagradas do Egito. Escravas e servas cercavam a princesa, cuidando de cada detalhe para que seu momento de lazer fosse perfeito. Entre risos e conversas suaves, um som destoou: o choro de um bebê. A princesa franziu o senho. Seguiu o som até a beira do rio, e lá estava eu, dentro de um pequeno cesto, cercado de juncos, flutuando como se o próprio rio me apresentasse a ela. Ela se aproximou lentamente, quase hesitante, como quem se depara com algo precioso e frágil. Ao abrir o cesto, me encontrou envolto num tecido simples, o rosto avermelhado pelo choro e os olhos tentando se ajustar à luz. Ela suspirou, e seus olhos se encheram de algo que não era simples curiosidade. Era compaixão, mas também havia outro sentimento, um reconhecimento silencioso. Ela não era ingênua.
Bastava um olhar para perceber que eu era hebreu. Minha pele, meu semblante, meu modo de estar enrolado naquele tecido, tudo denunciava minha origem. Pela lei de seu próprio pai, eu deveria morrer. Mas, por alguma razão que só Deus conhece, naquele instante ela decidiu que eu viveria. Este será meu filho, disse ela com voz firme, mas suave, como quem acabará de tomar uma decisão que mudaria destinos. E assim, o improvável aconteceu. O bebê condenado à morte foi adotado pela filha do homem que ordenara seu extermínio. Foi nesse momento que Miriam, que havia me seguido de longe, surgiu como se fosse apenas mais uma criança curiosa. Fingindo naturalidade, disse à princesa: Senhora, quer que eu encontre uma mulher hebreia para amamentá-lo? A princesa sorriu diante da esperteza da menina e respondeu: Sim, traga-me uma mulher confiável. E foi assim que minha própria mãe voltou para mim. Joquebede pôde me amamentar, cuidar e embalar nos braços, mas agora sob a proteção oficial da coroa egípcia. Ninguém poderia me tocar. Quando fui desmamado, minha mãe teve que cumprir a parte mais difícil, entregar-me de vez aos cuidados da princesa. Mas dessa vez, não havia lágrimas desesperadas, e sim um alívio silencioso. Ela sabia que eu estava protegido, vivendo no lugar mais seguro e paradoxal possível, o palácio do faraó. A partir daquele momento, minha vida tomou outro rumo. Passei a andar pelos corredores de mármore, cercado por colunas imensas e paredes cobertas de hieróglifos dourados que contavam as glórias do Egito. Vi fontes jorrando água cristalina no meio dos pátios, ouvi o som de harpas e flautas durante os banquetes, e aprendi a andar com sandálias feitas sob medida. Mas junto com o conforto, veio a instrução. Eu aprendi a ler e escrever na língua egípcia, a estudar astronomia, matemática e medicina. Fui treinado em estratégias militares, na arte da guerra e no comando de homens. Desde cedo, fui moldado para ser um príncipe, ainda que meu sangue fosse de escravo. E, mesmo cercado de ouro e sedas, uma pergunta silenciosa ecoava dentro de mim. Quem sou eu, de verdade? Era um príncipe ou um prisioneiro disfarçado? Pertencia às pedras polidas do palácio ou às areias ásperas do deserto? Eu não sabia responder. Mas uma coisa era certa: por mais que os deuses do Egito estivessem em toda parte, havia um Deus, o Deus dos meus pais, que não me deixava esquecer que minha vida não era apenas um acaso. Eu estava no palácio, sim, mas por um motivo muito maior do que minha mente poderia imaginar naquele tempo. Eu cresci rodeado por colunas de mármore, banquetes intermináveis e joias que refletiam o sol do Egito como pequenos pedaços de fogo. Mas, por mais que minha vida estivesse mergulhada no luxo, meus olhos viam além dos muros do palácio. Sempre que eu saía para os campos, havia um contraste brutal que me feria a alma. As ruas de barro e poeira eram preenchidas por homens e mulheres curvados sob o peso de pedras e tijolos. O som das chicotadas cortando o ar se misturava ao gemido dos trabalhadores, e o cheiro de suor e sangue impregnava o ambiente. Aqueles eram os meus verdadeiros irmãos, ainda que oficialmente eu fosse filho do Egito. Eu não precisava ouvir histórias para saber o que acontecia. Eu via. O Egito estava sendo erguido sobre as costas deles. Pirâmides e templos que impressionavam o mundo eram construídos com a carne e o sangue dos hebreus. O povo do Deus de Abraão era tratado como nada, como animais de carga que podiam ser trocados, vendidos, mortos, sem que ninguém chorasse por eles. Muitas vezes, durante as festas no palácio, eu ouvia os nobres falarem com orgulho das grandes obras e das mãos de obra obedientes. Para eles, meus irmãos não eram homens, eram ferramentas. Isso corroía algo dentro de mim. Eu sorria por fora, mas por dentro ardia como fogo. Um dia, decidi que não ficaria apenas observando de longe. Deixei o palácio vestindo roupas simples, tentando me misturar à multidão. Caminhei pelas zonas de trabalho, sentindo a areia quente sob meus pés e o peso abafado do calor. O cheiro era de poeira, suor e couro dos chicotes. Foi então que vi. Um egípcio, de postura arrogante, segurava um chicote pesado. Diante dele, um hebreu já idoso se esforçava para carregar uma pedra enorme. Seus joelhos tremiam,
O suor escorria pelo rosto marcado por rugas profundas, e a respiração vinha em arfar doloroso. Mesmo assim, o egípcio não mostrava piedade. Com força brutal, ele levantou o chicote e o desceu sobre as costas do homem, que caiu de joelhos. A cena se repetiu. O velho gemia e tentava se levantar, mas cada golpe o afundava mais no chão. Eu sentia algo subir pelo meu corpo, algo que queimava como lava. Não era apenas raiva. Era uma mistura de indignação, dor e um impulso incontrolável. Não lembro de ter pensado, apenas agi. Olhei ao redor. Ninguém por perto além dos dois. Aproximai-me rápido. Agarrei o egípcio pelo braço, com força que até eu desconhecia. Seus olhos se arregalaram. Ele tentou reagir, mas minha fúria era maior que a dele. Em um instante, estava no chão, e eu, por cima, golpeando. Não foi bonito, não foi heróico. Foi brutal. E quando percebi, ele estava morto. Fiquei imóvel, respirando pesado. O vento quente do deserto parecia soprar mais forte, como se tentasse arrancar o peso que eu carregava no peito. Olhei para o hebreu caído, que ainda respirava com dificuldade, mas agora livre da mão cruel que o oprimia. Ele me olhou, e seu olhar não era de gratidão pura, mas de algo que eu ainda não sabia interpretar: medo. Enterrei o corpo do egípcio na areia, cobrindo apressado para que ninguém visse. Mas a areia não é boa guardiã de segredos. Eu sabia que aquele dia mudará tudo. O palácio não seria mais seguro para mim. E talvez, nem o deserto. Mas antes de fugir, enquanto caminhava de volta, carregava dentro de mim uma certeza silenciosa. Eu não pertencia ao Egito, e nunca pertenceria. O grito do meu povo, que eu tentava calar dentro do meu coração, agora ecoava alto demais para ser ignorado. Na manhã seguinte àquele dia fatídico, o ar no Egito parecia diferente. O sol nascia dourado sobre as águas do Nilo, mas para mim não havia beleza naquele horizonte. O que eu tinha feito estava prestes a se espalhar como fogo em palha seca. Eu podia sentir. E eu estava certo. Enquanto caminhava pelos corredores do palácio, notei olhares diferentes. Sussurros que paravam quando eu passava. Servos que evitavam cruzar meu caminho. O peso do silêncio me sufocava. No final da tarde, um murmúrio chegou aos meus ouvidos. 2 hebreus discutiam violentamente no campo. Aproximei-me e tentei separá-los. Um deles, com o rosto carregado de desprezo, cuspiu as palavras que congelaram meu sangue. E quem é você para nos julgar? Vai me matar como matou o egípcio ontem. Meu corpo inteiro gelou. Eles sabiam. Não era mais um segredo enterrado na areia. E se eles sabiam, o faraó saberia em breve. Corri de volta ao palácio, mas não encontrei descanso. Ao entardecer, um dos guardas me chamou à parte, os olhos carregados de urgência. Sussurrou: Moisés, há uma ordem de prisão. O faraó quer a sua cabeça. Meu estômago afundou. Meu coração disparou como se quisesse fugir antes de mim. Não havia tempo para despedidas, nem para planos elaborados. Apenas para correr. Naquela mesma noite, vesti roupas simples, embrulhei um pouco de pão e água num tecido, e saí pelos fundos do palácio. O vento quente trazia consigo o cheiro do Nilo e o som distante de tambores festivos, mas para mim aquilo soava como um requiem para a vida que eu estava deixando para trás. A cada esquina, eu temia ver lanças brilharem sob a luz da lua. Eu me movia como sombra, evitando guardas, seguindo pelo labirinto de ruas estreitas até alcançar as portas do Egito. Ali, diante da vastidão do deserto, respirei fundo e corri. O deserto não perdoa. Logo o chão de pedra e areia começou a castigar meus pés. O calor do dia me queimava a pele, e o frio da noite cortava meus ossos. Minha boca secava rapidamente, e o pouco de água que eu tinha sumiu antes que o segundo dia chegasse. A fome começou a corroer minhas forças. Por vezes, eu ouvia apenas o som da minha respiração e o vento, mas havia momentos em que parecia ouvir passos atrás de mim, ou talvez fosse apenas a paranoia me perseguindo. A solidão era quase física, esmagadora. O deserto também tem seu silêncio, e ele fala alto. É no silêncio que a mente se enche de vozes, as da culpa, do medo e da dúvida. Cada estrela que surgia no céu me lembrava que,
Embora eu tivesse escapado das lanças do Egito, eu ainda estava prisioneiro dentro de mim mesmo. Os dias se misturavam. Eu não sabia mais quanto já haviam passado. Apenas caminhava, cambaleando, até que meus pés tocaram um vale verdejante ao longe. Era como um oásis surgindo na morte escaldante. Aproximei-me e vi movimento. Pessoas. Um poço. A princípio, minha reação foi de cautela. Afinal, eu era um homem fugindo, estrangeiro, sem nome e sem proteção. Mas algo dentro de mim dizia que aquela visão era mais que acaso. Era o próximo capítulo que Deus estava escrevendo, mesmo que eu ainda não entendesse. Ali, no limiar da exaustão, eu compreendi. A fuga não era o fim da minha história, era apenas o começo da minha transformação. Quando cheguei àquele vale verdejante, meus pés já não me obedeciam direito. Minha pele estava marcada pelo sol impiedoso, e meus lábios rachados mal se moviam. Eu não sabia exatamente onde estava, mas a presença da vida naquele lugar era um alívio para meus olhos cansados. Foi perto de um poço que tudo aconteceu. Sentei-me à sombra de uma árvore baixa, tentando recuperar o fôlego, quando percebi que um grupo de mulheres se aproximava com cântaros e rebanhos. Elas conversavam entre si, rindo, como se aquele fosse um momento habitual do dia. Mas essa tranquilidade não durou muito. Antes que pudessem tirar água, um grupo de pastores rudes apareceu. Eles avançaram de forma agressiva, empurrando as mulheres para o lado, tomando o controle do poço como se fosse propriedade deles. Era uma cena que me lembrou o Egito, o forte esmagando o fraco. Ainda exausto da minha fuga, algo dentro de mim se acendeu. Eu me levantei. Meus pés doíam, minhas pernas tremiam, mas a indignação era mais forte que o cansaço. Caminhei até eles, e sem dizer muitas palavras, coloquei-me entre os agressores e as mulheres. O tom da minha voz foi firme. Saiam. Agora. Talvez pensassem que eu fosse apenas um estrangeiro delirando pelo calor. Mas, quando tentei impedir que se aproximassem das mulheres, entenderam que eu não recuaria. Não foi preciso uma luta longa, apenas a certeza de que eu não cederia. Eles recuaram, praguejando, e desapareceram na poeira do deserto. As mulheres me olharam, surpresas. Elas se apressaram a tirar água e encher seus cântaros. Antes de partirem, uma delas me perguntou: estrangeiro, quem é você? Sorri fraco. Eu não tinha mais um título, um lar ou um povo para chamar de meu. Apenas respondi. Apenas alguém que sabe que é viver sob injustiça. Mais tarde, descobri que eram filhas de Jetro, o sacerdote de Midian. Quando chegaram em casa mais cedo do que o habitual, contaram o que havia acontecido. Jetro, surpreso, perguntou: e onde está esse homem que as ajudou? Por que o deixaram para trás? Pouco depois, elas voltaram até o poço e insistiram para que eu fosse até a casa delas. Fui recebido com pão, água e hospitalidade. Era a primeira refeição digna que eu tinha desde que deixara o Egito. Com o tempo, Jetro me ofereceu trabalho como pastor. Eu, que fora educado como príncipe, agora segurava o cajado e conduzia ovelhas pelo deserto. A princípio, aquilo me pareceu um rebaixamento, um lembrete doloroso de que minha glória havia ficado para trás. Mas, dia após dia, percebi que o silêncio das colinas e o ritmo lento dos rebanhos me curavam de feridas invisíveis. Aprendi a encontrar água escondida nas fendas das rochas, a ouvir o som do vento e entender mudanças no clima, a proteger o rebanho de chacais e ladrões. Aprendi a ser paciente, algo que a vida de príncipe nunca me ensinou. Ali também conheci Zípora, uma das filhas de Jetro. Ela não me olhava como o fugitivo que eu era, mas como um homem que estava se reconstruindo. Nosso casamento foi simples, mas carregado de um significado profundo. Eu estava criando raízes. E, pela primeira vez desde que fugi do Egito, senti que tinha um lugar. Anos se passaram assim. O deserto deixou de ser um lugar de fuga e se tornou um lar. Eu imaginava que ali passaria o resto dos meus dias, guiando ovelhas e cuidando da minha família. Mas o Deus dos meus pais tinha outros planos. Planos que, em breve, queimariam diante dos meus olhos. Era mais um dia comum no deserto, ou pelo menos parecia.
O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de dourado e laranja. O ar ainda estava frio, mas eu sabia que logo o calor abrasador dominaria a paisagem. Guiava o rebanho pelo sopé do Monte Horebe, como tantas outras vezes, atento a cada animal, cada sombra de ave que pudesse significar perigo. O deserto tem um silêncio próprio. Não é a ausência de som, mas um canto baixo e constante, feito pelo vento arrastando grãos de areia. É um silêncio que ensina a ouvir. Talvez por isso, naquele dia, percebi um som diferente, um crepitar suave, quase tímido, vindo de um ponto mais adiante. A princípio, pensei que fosse um pequeno incêndio provocado pelo calor. Mas quando olhei, vi algo estranho. Uma sarça, um arbusto seco, envolto em chamas, e ainda assim intacto. As labaredas dançavam ao redor dos galhos, iluminando o chão com um brilho quente, mas o arbusto não se consumia. Nenhuma folha se tornava cinza, nenhum galho caía em brasas. Senti meu corpo inteiro arrepiar. Não era normal. Não era natural. Atraído por aquilo, comecei a me aproximar. Cada passo parecia me puxar para algo inevitável. E então, quando estava perto bastante, uma voz ecoou, mas não era como ouvir um homem falar. Era como se o som atravessasse minha pele e chegasse direto ao meu espírito. Moisés! Moisés! Meu corpo congelou. Meus pés, instintivamente, travaram. O som do meu próprio nome, pronunciado daquela forma, parecia carregar autoridade e ternura ao mesmo tempo. Respondi, hesitant. Aqui estou. A voz prosseguiu. Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Minhas mãos tremeram ao desatar as sandálias. O chão, até então poeirento e comum, parecia agora sagrado, como se cada grão de areia carregasse a presença de algo eterno. Meus joelhos cederam, e caí prostrado. Então ele se apresentou. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao ouvir aquilo, cobre o rosto com um manto. Quem pode olhar para Deus e continuar vivo? Meu coração disparava, não de medo humano, mas de uma reverência tão profunda que parecia esmagar minha alma. E ele falou de novo, com uma voz que não era apenas som, era certeza. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Sim, conheço as suas dores. Por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, que mana leite e mel. Cada palavra entrava em mim como fogo. E então veio o inesperado. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Meu corpo inteiro gelou. As memórias da minha fuga voltaram como um golpe. A morte do egípcio, a ordem de prisão, minha vida como fugitivo. E eu, voltar ao Egito, enfrentar o homem mais poderoso do mundo. Não, eu não podia. Tentei argumentar. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Mas a resposta foi simples e ao mesmo tempo esmagadora. Eu estarei contigo. E como se isso não bastasse, ele me deu sinais para confirmar que era ele quem falava. Ordenou que eu jogasse meu cajado no chão, e ele se transformou numa serpente viva. Mandou que eu colocasse a mão no peito, e ela saiu leprosa, branca como neve, e depois foi curada diante dos meus olhos. Mas mesmo diante de tudo aquilo, minha insegurança falava alto. Senhor, eu não sou eloquente. Nunca fui. Tenho a boca e a língua pesadas. E ele respondeu com uma força que calou minhas desculpas. Quem fez a boca do homem? Quem o fez mudo ou surdo, que vê o que não vê? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Aquela conversa não foi apenas um chamado. Foi um encontro que mudou o rumo da minha vida. Ali, diante de um arbusto em chamas que não se consumia, percebi que não era mais apenas o pastor de Midian, eu era o escolhido para ser a voz e as mãos de Deus diante dos reis. Levantei-me sabendo que minha vida tranquila havia terminado. O deserto que me escondera por anos agora me enviava de volta, para o centro da tempestade. Eu ainda estava diante da sarça ardente,
sentindo o calor das chamas que não queimavam e o peso da voz que não vinha da terra. Deus já havia me revelado sua intenção. Eu deveria voltar ao Egito para libertar o seu povo. Mas, mesmo depois de presenciar sinais impossíveis de negar, o meu coração ainda hesitava. O silêncio entre nós durou apenas um instante, mas para mim pareceu uma eternidade. E então, com a voz baixa, quase como se eu estivesse confessando algo vergonhoso, falei: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó? Minhas palavras carregavam mais do que humildade. Eram medo. Eram lembranças da minha fuga, da sentença de morte sobre minha cabeça, da vergonha de ter falhado como príncipe e como hebreu. Ele respondeu com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Eu estarei contigo. Mas ainda assim, minha mente procurava saídas. Argumeni de novo. Mas, se eu for até os filhos de Israel e disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles perguntarem: qual é o nome dele? O que vou responder? E foi então que ouvi algo que nenhum homem antes de mim tinha escutado de forma tão clara. Eu sou o que sou. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como trovões que nunca param de ressoar. Ele continuou: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vocês. Meu coração acelerou, mas minha mente continuava buscando desculpas. Não era orgulho, era o peso de me saber insuficiente. Mas, e se eles não acreditarem em mim? E se disserem que o Senhor não apareceu para mim? Ele, pacientemente, me mostrou 3 sinais para que não houvesse dúvidas: o cajado que se transformava em serpente e voltava a ser cajado, a mão que se tornava leprosa e era curada, e a água do rio que, derramada no chão, se transformava em sangue. E mesmo assim, a insegurança ainda me dominava. Baixei os olhos, quase num sussurro, disse: Senhor, eu não sou eloquente. Nunca fui, nem antes, nem agora. Tenho a boca e a língua pesadas. Foi então que a voz dele mudou de tom. Já não era apenas paciente, mas carregava a autoridade que cortava qualquer argumento. Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Mesmo diante disso, ainda ousei dizer: Senhor, envia outra pessoa. Eu não sei se foi medo, covardia ou apenas a sensação de que eu não tinha valor suficiente para tamanha missão. Mas Deus conhecia o fundo do meu coração. E, mesmo não me isentando da tarefa, me deu um apoio. Disse que meu irmão Arão me encontraria e seria minha voz diante do povo e do faraó. Respirei fundo. Não havia mais para onde correr. Eu não estava diante de uma sugestão, mas de um decreto divino. Levantei-me sabendo que, se tentasse recusar, estaria negando o próprio Deus que me chamara pelo nome. A sarça continuava queimando, iluminando o chão à minha frente. Mas a chama que agora ardia não estava no arbusto, estava dentro de mim. E essa chama não se apagaria. Quando o eco da voz de Deus cessou e a sarça deixou de falar, eu sabia que minha vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Eu desci do Monte Horebe com o cajado firme nas mãos, mas o peso que carregava não estava nele, estava dentro de mim. Era o peso de um chamado que não se pode ignorar. Cheguei à tenda de minha família, ainda com o rosto marcado pela intensidade daquele encontro. Zípora percebeu que havia algo diferente em mim. Me alho, esperando que eu explicasse. Eu preciso voltar ao Egito, disse, com a voz baixa, quase como se temesse que o próprio vento levasse a notícia. Ela não fez perguntas longas. Apenas me fitou nos olhos como quem entende que certas decisões são maiores do que nós. Arrumou nossas coisas em silêncio. Fui até Jetro, meu sogro, e pedi permissão para partir. Quero voltar para ver meus irmãos no Egito e saber se ainda vivem. Ele me olhou por um momento, como se buscasse ler nas minhas feições se havia algo escondido atrás dessa justificativa simples. Mas, ao invés de questionar, disse apenas: vá em paz. O dia da partida chegou. Coloquei Zípora e nossos filhos sobre um jumento, prendi o cajado à mão e me despedi da terra que me abrigou como um forasteiro. O deserto que antes tinha sido fuga agora se tornava estrada de obediência. Mas a cada passo,
O Egito se aproximava, e com ele, o passado que eu havia tentado enterrar. No caminho, meu coração batia pesado. Lembrava-me da última vez que pisei nas terras do Nilo. Um príncipe acusado de assassinato, caçado como criminoso. Agora, eu retornava como mensageiro de Deus, mas não sabia se meus pés cruzariam aquelas fronteiras vivos. Foi então que o Senhor falou comigo novamente, não pela sarça, mas de forma direta e cortante. Vai, e volta para o Egito, porque todos os que queriam tirar-te a vida já morreram. Aquelas palavras foram como um alívio, mas também como um empurrão inevitável rumo ao que viria. E Deus acrescentou: farei de ti como Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Com este cajado farás sinais. Enquanto eu absorvia essas instruções, algo ainda mais estranho aconteceu. No meio da viagem, em um lugar de descanso, senti a presença de Deus se aproximar de forma intensa e ameaçadora, como se minha vida estivesse prestes a ser tirada. Foi Zípora quem, com um entendimento rápido e misterioso, pegou uma pedra afiada e circuncidou o nosso filho, tocando-me com o prepúcio e dizendo: Tu és para mim um esposo de sangue. E naquele instante, a ameaça cessou. Só então compreendi que, para cumprir a missão, eu precisava estar completamente alinhado à aliança de Deus com o seu povo. Segui viagem com um misto de temor e determinação. E logo avistei, no horizonte empoeirado, uma figura conhecida se aproximando. Era Arão. Meu irmão vinha ao meu encontro, como o próprio Deus havia dito. Quando nos abraçamos, senti como se uma parte de mim que havia ficado no Egito finalmente tivesse sido restaurada. Contei-lhe tudo, desde a sarça ardente até as ordens que recebi. Ele ouviu com atenção e, sem hesitar, concordou em ser minha voz diante de Faraó. Caminhamos juntos para o Egito, lado a lado, carregando não apenas cajados, mas o peso de uma missão que mudaria a história do mundo. Quando, enfim, as palmeiras e os muros do Egito surgiram à frente, senti um arrepio subir pela espinha. Aquela terra era ao mesmo tempo lar e campo de batalha. Eu não vinha mais como fugitivo, mas como representante do Deus vivo. E dentro de mim, uma certeza queimava. O Egito não estava pronto para o que estava prestes a acontecer. As portas douradas do palácio do Egito se erguiam diante de mim como muralhas vivas. Aquele não era apenas o lugar onde eu havia crescido, era o trono do homem que controlava o destino de milhares de vidas. O ar parecia mais pesado ali, carregado de incenso e de uma arrogância invisível que permeava cada pedra. Eu e Arão entramos acompanhados por guardas. O som dos nossos passos ecoava pelo corredor imenso, ladeado por colunas altíssimas cobertas de hieróglifos que narravam vitórias de guerra e feitos gloriosos dos faraós. As tochas tremulavam, lançando sombras que se moviam como se estivessem vivas. Cada passo me lembrava que eu não era mais príncipe, mas mensageiro de um Deus que o Egito não conhecia e que o próprio faraó desprezava. Ao final do corredor, sentado em seu trono de ouro maciço, estava ele, o novo faraó. Seus olhos me analisaram com frieza. Ele sabia quem eu era, ou pelo menos lembrava de mim como o homem que um dia viverá entre eles e depois desaparecera como um traidor. Sua postura era a de um Deus entre homens. Nenhum músculo de seu rosto demonstrava surpresa. Arão deu um passo à frente, sua voz clara e firme. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os conselheiros olharam uns para os outros, alguns contendo risos discretos. Então, Faraó quebrou o silêncio com um tom de desprezo. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, e também não deixarei Israel ir. As palavras dele não eram apenas recusa, eram afronta. Ele não falava apenas comigo, falava contra o Deus que me enviou. Arão repetiu a ordem, desta vez com mais força. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir, pedimos-te, caminho de 3 dias ao deserto, para sacrificarmos ao Senhor nosso Deus, para que não venha sobre nós com pestilência ou espada. Faraó inclinou-se no trono, os olhos faiscando. Vocês estão afastando o povo do trabalho. Gritou. Voltem às suas tarefas.
E então, voltando-se para seus oficiais: a partir de hoje, não dareis mais palha ao povo para fazer tijolos. Que eles mesmos busquem a palha. Mas a quantidade de tijolos será a mesma. Eles são preguiçosos e por isso clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Vamos ver se continuam com esses pedidos quando o trabalho dobrar. A mensagem era clara. O primeiro pedido ao faraó havia piorado a situação do povo. Saímos do palácio com o peso da recusa ecoando nos ouvidos. O vento quente do Egito parecia soprar contra nós. Logo, líderes dos hebreus vieram ao nosso encontro, com expressões de desespero e raiva. Que o Senhor julgue vocês, disseram, porque nos tornaram odiosos aos olhos de Faraó e de seus servos. Agora, ele tem uma desculpa para nos matar. Eu senti o peso daquelas palavras. No fundo, parte de mim questionava: será que ouvi direito? Será que era mesmo isso que Deus queria? Mas antes que a dúvida se enraizasse, a voz do Senhor veio novamente, firme como sempre. Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão forte os deixará ir, e por mão forte os lançará de sua terra. O jogo havia começado. E não seria com palavras que Faraó conheceria o Deus de Israel, mas com sinais e juízos que fariam o Egito inteiro tremer. Depois da recusa do Faraó, o Senhor deixou claro que a libertação de Israel não seria simples ou rápida. O Egito, orgulho das nações, enfrentaria um juízo que ninguém poderia ignorar. E eu, Moisés, seria um instrumento divino dessa transformação. A primeira praga veio silenciosa, mas devastadora. Água em sangue. Eu toquei o rio Nilo com o cajado, e as águas, fonte da vida no Egito, se tornaram vermelhas e estagnadas. Peixes morreram, o odor se espalhou, e a sede afligiu o povo. Mas Faraó apenas endureceu seu coração, vendo aquilo como algo temporário, uma doença passageira. A segunda praga chegou com os céus. Rãs. Milhares de rãs invadiram casas, camas, até os próprios altares. O Egito virou um caos pulante. As pessoas gritavam, desesperadas para se livrar daquele flagelo. E ainda assim, Faraó permaneceu firme, negando a libertação dos hebreus. Então, a terceira praga se abateu. Piolhos ou mosquitos. Uma nuvem invisível, mas sentida, que atormentava homens e animais, fazendo coçar a pele e tirando o sono. O caos aumentava, e o orgulho egípcio começava a ruir. A quarta praga trouxe o tormento dos insetos. Moscas. Mas não eram moscas comuns. Eram enxames que cobriam toda a terra, invadindo palácios e vilas, tornando a vida insuportável. A quinta praga atingiu o gado, fonte vital da economia. Pest no gado. Boi, camelos, ovelhas, todos caíram mortos, deixando os egípcios sem sustento e sem esperança. A sexta praga fez a pele queimar. Úlceras. Homens e animais foram afligidos por feridas dolorosas, uma prova visível do juízo divino que se abatia sobre a terra. A sétima praga trouxe um fenômeno natural, em sua forma mais destrutiva. Chuva de granizo e fogo. O céu despejou pedras como lâminas, destruindo plantações, matando pessoas e animais, e incendiando o que restava. A oitava praga fez o Egito mergulhar na escuridão. Trevas espessas por 3 dias. Uma sombra tão densa que podia ser tocada. Uma escuridão que devorava olhos e corações, deixando o povo paralisado pelo medo. A nona praga foi o prenúncio do golpe final. A morte dos primogênitos. Desde o filho do escravo até o herdeiro do trono, ninguém estava protegido. O choro e o luto inundaram a terra como nunca antes. Cada uma dessas pragas veio com sinais, aviso e um chamado para que Faraó libertasse Israel. Mas seu coração se fechava mais a cada tormento, até que a última praga, a mais devastadora, aconteceu e quebrou a resistência do rei egípcio. Eu vi com meus próprios olhos a dor do povo hebreu, os preparativos para a partida e a força da promessa de Deus. Era a hora da libertação, mas não sem dor, não sem sacrifício. Os dias que antecederam a última praga estavam impregnados de uma tensão que parecia cortar o ar como uma espada afiada. O povo hebreu, tão oprimido durante tantos anos, agora se via às portas da liberdade,
mas também diante de um momento de medo e incerteza que nenhum deles poderia compreender totalmente. Foi então que o Senhor falou comigo e com Arão, dando instruções claras e sagradas para que o povo se preparasse para o que viria. Um ritual deveria ser realizado, uma passagem, uma marca que distinguiria os filhos de Israel naquele momento decisivo. Chamaram-na de Páscoa, um nome que reverberaria por séculos. Cada família deveria escolher um cordeiro perfeito, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer. O sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas de suas casas, como um sinal para o anjo da morte passar por cima, poupando as famílias marcadas. Era um ato de fé, um escudo invisível contra o juízo que cairia sobre o Egito. Eu mesmo conduzi o povo nas instruções, tentando transmitir-lhes calma e certeza, apesar do meu próprio coração apertado pelo peso do que estava por vir. As ruas se encheram de murmúrios, de lágrimas e orações silenciosas. Muitos estavam aterrorizados, outros cheios de esperança. Naquela noite, quando o anjo da morte passou sobre o Egito, o silêncio foi quebrado por gritos de dor e luto. Mas nas casas marcadas pelo sangue do Cordeiro, havia paz. O povo viu a justiça de Deus de perto, mas também a misericórdia que o acompanhava. Com a morte do primogênito do faraó, finalmente o coração duro do rei se quebrou. Ele chamou a mim e a Arão e, com voz trêmula e olhar cansado, ordenou que o povo hebreu partisse. Vão, saiam do meu povo. Ele disse, mas havia um pesar em suas palavras, como se soubesse que aquilo era o fim de uma era. O povo se apressou a deixar o Egito, carregando apenas o essencial, com olhares cheios de incredulidade e alegria contida. Eu caminhava à frente, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a chama da esperança queimando forte em meu peito. A jornada para fora do Egito começou naquela madrugada. A terra que por tantos anos havia sido prisão agora se tornava caminho para a liberdade. E eu sabia, mesmo sem palavras, que aquele era apenas o começo da nossa verdadeira história. A partida do Egito foi marcada por uma mistura de sentimentos conflitantes. O povo hebreu caminhava pela madrugada, o ar fresco trazendo a promessa da liberdade, mas também a sombra do desconhecido. A ansiedade era palpável, cada passo uma batida acelerada no coração de todos. Mas, rapidamente, a esperança começou a dar lugar ao medo. Ao longe, no horizonte, surgiram as carruagens e soldados do faraó, um exército implacável decidido a impedir nossa fuga. O som das rodas e os clamores dos guerreiros ecoavam como um trovão que anunciava a tempestade. O desespero tomou conta de muitos. Mulheres apertavam os filhos ao peito, homens empunhavam ferramentas improvisadas, e eu, Moisés, sentia o peso de cada vida sob minha responsabilidade. Olhei para o povo e disse: não temam. Fiquem firmes e vejam a salvação que o Senhor lhes trará hoje. O lugar onde estávamos não oferecia saída fácil. À nossa frente, o Mar Vermelho se estendia, suas águas calmas e traiçoeiras. Atrás, o exército se aproximava. O cerco estava fechado. O Senhor então me disse para erguer o cajado sobre o mar. Com as mãos trêmulas, obedeci. Uma força invisível, mas palpável, pareceu envolver o ar. O vento começou a soprar com intensidade, como se o próprio céu se abrisse em resposta à vontade divina. As águas do mar se dividiram, erguendo-se em muros imensos de água cristalina de ambos os lados, revelando um caminho seco no meio. O chão, antes impossível de atravessar, tornou-se a estrada da libertação. O povo caminhou, passo a passo, em silêncio reverente, com os muros de água refletindo as estrelas acima. Mas atrás de nós, o exército de Faraó avançava com fúria, determinado a destruir nossa esperança. Quando o último israelita pisou do outro lado, levantei o cajado uma última vez. As águas retornaram com força devastadora, engolindo as carruagens, os cavalos e os soldados. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de triunfo e renovação. Naquele momento, senti não apenas o peso da missão cumprida, mas também a confirmação de que Deus estava conosco, guiando cada passo, cada decisão, cada esperança. Depois da travessia milagrosa do Mar Vermelho, a liberdade ainda era uma promessa que precisava ser conquistada a cada passo no deserto imenso e impiedoso.
O calor do sol abrasador, as noites frias e as vastas extensões de areia e pedra tornaram-se nosso novo cenário, um desafio que ia muito além do Egito. O povo, que durante séculos viverá sob a opressão e a servidão, agora enfrentava o deserto que parecia infinito, um lugar onde a esperança e o desespero se misturavam como o vento que levantava a poeira na planície. O caminho não era fácil. Muitas vezes, as vozes se erguiam em murmúrios de dúvida e descontentamento. Eu via nos olhos de cada homem, mulher e criança o reflexo da incerteza. Eles me olhavam buscando respostas, conforto, um líder que os guiasse com firmeza. E eu, Moisés, sentia o peso da responsabilidade crescer a cada amanhecer. A água começou a faltar, e a fome apertou o povo. Reclamações ecoavam, acusações surgiam como faíscas que ameaçavam incendiar a paciência de todos. A desertificação era cruel e impiedosa. Lembro de quando cheguei a um rochedo, e diante da multidão ansiosa, bati com meu cajado, e uma fonte jorrou clara e fresca, saciando a sede de milhares. Foi um sinal do cuidado de Deus em meio à aridez. Os alimentos eram escassos, e a cada manhã caía do céu um pão branco e leve, que chamaram de maná. Observá-los recolhendo com gratidão aquilo que parecia um milagre tornava-se para mim uma lição diária sobre fé e provisão. Mas nem tudo era paz. O deserto revelou também os corações endurecidos, a tentação do medo e da rebelião. Houve momentos em que o povo se voltou contra mim, questionando a liderança, desejando voltar ao Egito, aquela prisão que parecia agora até mais segura que o desconhecido. A cada desafio, eu buscava orientação no Senhor, subindo montanhas e passando noites em oração, ouvindo a voz que me dizia para perseverar. Não era apenas uma jornada física, mas uma transformação espiritual, uma escola onde Deus moldava o caráter de um povo e de seu líder. No meio daquele deserto imenso, o povo foi se tornando uma nação, unida não pelo sangue, mas pela fé e pela aliança com o Deus que os guiava. Eu sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir, pois Deus preparava um momento em que a lei seria revelada e o pacto firmado. O Monte Sinai erguia-se imponente diante de mim, uma montanha que parecia tocar os céus e guardar segredos antigos. O ar estava carregado de uma tensão sagrada, um silêncio quase palpável que envolvia todo o acampamento ao redor. O povo de Israel, reunido ao pé da montanha, sentia que algo monumental estava prestes a acontecer. Fui chamado para subir sozinho, para me aproximar do lugar onde a presença de Deus se manifestaria de forma incomparável. Cada passo rumo ao topo era pesado, não pelo cansaço físico, mas pela consciência do que me aguardava. O terreno era rochoso e íngreme, e a névoa começou a se formar ao meu redor, trazendo consigo um frio estranho, mesmo sob o sol escaldante do deserto. Quando alcancei o cume, o céu parecia aberto, e trovões estrondosos ecoavam nas paredes da montanha. Relâmpagos iluminavam o ambiente, enquanto uma nuvem densa cobria o local, um símbolo claro da presença divina. O cheiro de incenso e fogo misturava-se ao ar, e senti uma reverência profunda tomando conta do meu ser. Então, na voz que era ao mesmo tempo majestosa e cheia de amor, Deus falou comigo, entregando as leis que seriam a base da nossa aliança, os 10 mandamentos. Cada palavra carregava peso e autoridade, refletindo o caráter santo e justo do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Cada mandamento era um convite para a justiça, para o amor ao próximo e para a reverência ao Criador. Eu podia sentir o peso dessas leis não apenas como regras, mas como caminho para a verdadeira liberdade. Enquanto descia a montanha com as tábuas gravadas, o povo aguardava ansioso, buscando uma nova direção, uma nova identidade. Eu sabia que aquelas palavras mudariam não apenas nossas vidas, mas a história da humanidade. Mas a missão não estava terminada. Desafios e provações ainda viriam. O pacto com Deus era firme, mas exigiria de todos nós fé e obediência inabaláveis. Enquanto eu descia do Monte Sinai,
com as tábuas dos 10 mandamentos firmemente em minhas mãos. Meu coração estava pesado, mas cheio da esperança de que o povo de Israel agora teria uma direção clara para seguir. Cada passo que eu dava era guiado por uma mistura de reverência e urgência. Sabia que precisava compartilhar com eles a palavra de Deus e estabelecer a aliança definitiva. Mas ao chegar ao acampamento, algo quebrou minha esperança num instante. O barulho que me recebeu era de festa e festa desenfreada. Risos, cantos, sons de instrumentos e gritos enchiam o ar, como se estivéssemos diante de um festival pagão, e não do povo escolhido por Deus para a santidade. Meu corpo estremeceu com a visão diante dos meus olhos. Ali, no centro, estava o bezerro de ouro, brilhante e imponente, forjado pelas mãos ansiosas de um povo impaciente. O símbolo de uma idolatria explícita, uma traição ao mandamento que eu acabará de receber. O choque foi tão grande que quase perdi o fôlego. Eu podia sentir uma raiva que vinha de dentro, uma mistura de tristeza profunda e indignação santa. Como eles puderam virar as costas para Deus tão rapidamente? Como esquecerem o milagre da libertação do Egito em questão de dias? Sem hesitar, arremessei as tábuas ao chão, que se estilhaçaram em pedaços no chão de pedra. Meu grito ecoou pelo acampamento. Quem é por Deus? Vem a mim. Levantando o cajado, ordenei que os levitas se separassem do povo e tomassem uma posição firme. Eles cumpriram minha ordem com determinação e justiça, punindo os que haviam caído na idolatria. Mas a minha ira não terminava ali. Subi ao topo do monte novamente, diante do Senhor, e clamei por misericórdia para o povo, sabendo que a aliança estava ameaçada pela desobediência. O Senhor mostrou-me sua justiça e sua graça. Revelou que ele perdoaria, mas não sem disciplina, e que a fidelidade ao pacto era sagrada. Esse episódio marcou o povo de Israel e a mim profundamente. Foi um momento de provação que ensinou que a verdadeira fé exige perseverança, respeito e obediência, mesmo quando a tentação de voltar aos velhos hábitos é grande. A história do bezerro de ouro permanece como um alerta eterno para aqueles que escolhem seguir a Deus. O caminho da liberdade é também o caminho da fidelidade. Depois do episódio devastador do bezerro de ouro, o silêncio que tomou conta do acampamento era quase palpável. O povo estava mergulhado na culpa, no arrependimento e no medo do juízo que certamente viria. Eu, Moisés, sentia uma angústia profunda que me esmagava por dentro, como se carregasse o peso não apenas dos meus pecados, mas de todo um povo. Subi novamente ao Monte Sinai, não como um líder qualquer, mas como um intercessor entre Deus e o seu povo. Cada passo na trilha rochosa parecia carregar a esperança e o desespero de milhares de almas. Ao chegar ao cume, clamei ao Senhor com fervor. Senhor, por favor, perdoa o teu povo. Eles são frágeis, errantes, mas são o teu povo escolhido. Não destruas a tua criação. Não quebre a tua aliança. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Senti o peso da presença divina como nunca antes. Então, Deus falou, sua voz carregada de justiça e misericórdia entrelaçadas. Eu perdoarei, Moisés, mas a aliança será renovada sob condições que exigirão fidelidade e obediência. Que eu seja o mediador. Respondi. Que minha vida e meu clamor sejam um escudo para este povo. Deus aceitou minha intercessão, não como um ato de mera formalidade, mas como um momento sagrado de compromisso divino e humano. Ele me instruiu a preparar novas tábuas para reescrever os mandamentos, símbolos da renovação da aliança. Voltei ao acampamento com um misto de alívio e responsabilidade maior do que antes. O povo precisava entender que a misericórdia divina vinha acompanhada da necessidade de mudança verdadeira. No terceiro dia, retornei ao monte para receber novamente as palavras sagradas. O céu se abriu mais uma vez, trovões ressoaram e a glória do Senhor envolveu o lugar com uma luz que cegava e acalmava ao mesmo tempo. Recebi as tábuas renovadas, gravadas pelo próprio dedo de Deus, reafirmando o pacto sagrado entre ele e o seu povo. Cada palavra era um convite à santidade, um chamado à fidelidade que deveria ecoar por gerações. Na descida, senti que essa aliança não era apenas um contrato, mas um compromisso vivo,
um pacto que definiria a identidade do povo de Israel e sua missão no mundo. Esse momento de intercessão e renovação mostrou que, mesmo diante das falhas humanas, a graça divina permanece, oferecendo sempre a possibilidade de recomeço, desde que haja arrependimento sincero e entrega total. Após a renovação da aliança e a entrega das novas tábuas da lei, a missão se estendia para além dos 10 mandamentos. Deus, em sua sabedoria infinita, revelou uma série de leis detalhadas e instruções que seriam o alicerce da vida cotidiana e espiritual do povo de Israel. Eu, Moisés, tornava-me não apenas um líder, mas também um legislador e guia, responsável por transmitir essas normas sagradas que dariam forma à nova nação. Essas leis cobriam todos os aspectos da vida, do relacionamento entre os homens e Deus, as regras de convivência social, a justiça, a pureza e até a organização do acampamento e do culto. Eu via nelas a mão cuidadosa de Deus, que desejava um povo separado, santo e justo, diferente das nações ao redor. Entre as instruções estavam normas rigorosas sobre sacrifícios, limpeza ritual, festas sagradas e a maneira como o povo deveria se apresentar diante do Senhor. Eu percebia que cada detalhe tinha um propósito: ensinar disciplina, reverência e a importância da comunhão com Deus. As leis também enfatizavam a justiça social. Havia regras claras para proteger os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, mostrando o coração compassivo de Deus para com os vulneráveis. Era uma revolução ética em meio a uma cultura frequentemente marcada pela exploração e desigualdade. Eu dedicava horas a explicar e ensinar o povo, muitas vezes repetindo as palavras do Senhor com paciência, sabendo que a mudança de mentalidade seria lenta e difícil. Algumas leis desafiavam diretamente hábitos antigos e práticas que ainda estavam entranhadas no coração do povo. Mas eu sentia, dia após dia, que esse ensino era vital para a sobrevivência espiritual e social de Israel. Não era apenas uma questão de regras, mas de identidade. Quem éramos como povo escolhido para representar a Deus no mundo? Durante as reuniões e conselhos, surgiam dúvidas, discussões e até conflitos, mas eu sempre lembrava que estávamos diante de um processo de transformação profunda, onde o deserto não era apenas um lugar físico, mas um espaço para moldar caráter e fé. Essas leis seriam, no futuro, o legado que definiria não apenas Israel, mas influenciaria inúmeras gerações, moldando princípios éticos e morais até os dias de hoje. Depois de receber todas as leis e instruções, o Senhor me deu também a missão de orientar a construção do tabernáculo, um santuário móvel, que seria a morada visível da sua presença entre o povo. Era mais do que um simples lugar de culto. Era o coração espiritual da nação, o símbolo de que Deus caminhava conosco, mesmo no deserto. Cada detalhe da construção foi revelado em visões e comandos específicos. O tabernáculo deveria ser feito de tecidos finos, madeira trabalhada, ouro, prata e bronze, cada material escolhido com um propósito espiritual e simbólico. A estrutura era dividida em espaços sagrados: o átrio externo, o lugar santo e o santo dos santos, onde repousava a Arca da Aliança. Eu me lembro das longas conversas com Bezalel e Aholiabe, os artesãos escolhidos por Deus, homens dotados de sabedoria e habilidade extraordinárias para transformar o sonho divino em realidade. Supervisionei cada etapa, desde o corte das madeiras até o bordado dos tecidos, pois sabia que o tabernáculo não era apenas uma obra humana, mas um projeto sagrado. A Arca da Aliança, feita de madeira de acácia e coberta de ouro puro, seria o trono móvel de Deus na terra, contendo as tábuas dos 10 mandamentos. Era o centro do tabernáculo e simbolizava a aliança eterna entre Deus e o seu povo. Quando o tabernáculo ficou pronto, o povo se reuniu para a dedicação. Eu podia sentir uma mistura de reverência e emoção no ar. A nuvem da glória de Deus desceu e encheu o santuário, uma manifestação visível da sua presença. Era o sinal de que o Senhor habitava ali, guiando e protegendo. Durante a jornada pelo deserto, a nuvem do Senhor cobria o tabernáculo de dia, e à noite uma coluna de fogo iluminava o acampamento. Era um farol de esperança e segurança, um lembrete constante de que, apesar dos desafios, Deus estava conosco.
O tabernáculo tornou-se o centro da vida religiosa e comunitária, um espaço para sacrifícios, orações e encontros com o divino. Sua construção representava a proximidade de Deus, mesmo em meio às dificuldades e incertezas do deserto. Essa presença visível e palpável da glória de Deus fortaleceu o povo, dando-lhes coragem para enfrentar os dias difíceis que ainda estavam por vir, e cimentou a identidade de Israel como uma nação escolhida para uma missão sagrada. Ser líder de um povo tão vasto e diverso no meio do deserto não era tarefa para qualquer um. A responsabilidade pesava sobre meus ombros como uma montanha, e cada decisão tomada parecia carregar o destino de milhares de vidas. Eu, Moisés, conhecia bem os riscos da liderança, e eles se manifestavam não apenas em perigos externos, mas, muitas vezes, no próprio coração do povo que eu guiava. Ao longo da jornada, enfrentei inúmeras rebeliões e questionamentos. A impaciência do povo crescia diante das dificuldades da travessia, da fome, da sede e da aparente lentidão na conquista da terra prometida. Vozes se levantavam contra mim, outras contra Deus, e o murmúrio da insatisfação ecoava como uma tempestade ameaçadora. Recordo especialmente o episódio em que o povo, cansado e desesperado, começou a murmurar contra Deus e contra mim, desejando retornar ao Egito, aquela terra de escravidão que, para eles, parecia agora um lugar de segurança relativa. O coração se partia em saber que a liberdade que eu havia prometido ainda não era completa em suas mentes.